E eu quero falar sobre um milagre aqui nesta noite. Alguns anos atrás, a minha filha, a Neia, com 6 anos de idade, ela caiu de uma altura de 4 metros ou mais um pouquinho, de cabeça no cimento. E quando ela bateu a cabecinha no cimento, essa parte do seu osso entrou para dentro. E o cérebro foi tomado por sangue. E quando ela chegou no Hospital Cajuru, em Curitiba, que é onde eu nasci e fui criado, a minha filha chega morta naquele hospital. Agora você imagine, eu estava na Rádio Marumbi com Matheus Jensen, lançando um CD chamado Madrugada Sangrenta, que tem aquele hino também muito conhecido chamado Semeador. Me ligaram e disseram, na hora que eu estava falando com Matheus, falando da semente, aquela hora o rapaz me liga e disse: Júnior, corra para o pronto-socorro. Eu disse: o que foi? A Neia está lá. E eu disse: o que foi? Corra. E ele desligou o telefone. Quando ele desligou o telefone, eu disse ao irmão Matheus Jensen: eu tenho que parar a entrevista, irmão Matheus. Eu vou para o hospital onde está minha filha. E naquela hora eu pedi até oração, porque era uma das maiores audiências no Brasil na época, o musical evangélico. E o Matheus pediu oração por mim, pela minha filha. E eu saí para o pronto-socorro do Cajuru. Quando eu cheguei lá, falei com o pessoal, eles me mostraram o corredor onde eu teria que entrar. E eu cheguei lá e dei de cara com a minha filha morta, coberta com um lençol branco. E quando eu levantei o lençol, eu pude ver que a cabeça dela e o cabelo estava todo sujo de sangue. E no seu pescoço aqui havia formado uns coágulos de sangue, onde parou o sangue. E o médico veio para mim e disse: olha, o senhor é o pai. Eu disse: eu sou o pai. Pois eu quero lhe dizer que sua filha já chegou aqui em óbito. Mas olha, deixa eu lhe falar uma coisa, senhor, tenha calma. O problema é que se ela vivesse, se ela sobrevivesse, ela ia vegetar o resto da vida dela. Porque uma vez que o sangue pinga no cérebro, a pessoa fica imóvel. E ela não só molhou o cérebro de sangue, inundou o cérebro dela de sangue. Então ela não sobreviveria. E se ela sobrevivesse, ela iria vegetar do pescoço para baixo, ela jamais iria mover. Então é impossível, porque Deus sabe o que faz. Quando ele disse Deus sabe o que faz, eu disse: agora é só que me faltava uma pessoa que não é crente começar a pregar para mim aqui dentro do hospital. E eu olhei bem para ele e disse: doutor, eu sei muito bem o que Deus faz. E ele disse assim para mim: então eu quero que você reconheça bem o corpo, porque nós vamos liberar. Eu disse: não, senhor, a minha filha vai sair daqui comigo para a minha casa e não para o IML. Quando eu falei isto, o médico ficou me olhando assim e disse: esse cara deve estar desnorteado, deve estar meio doido. E quando ele falou comigo ali, a voz de Deus fala comigo e diz: cante. E eu comecei a cantar: sigo sem medo o meu Senhor, que me encheu do seu amor. É sua mão posso cantar na escuridão. A hora que eu estou cantando, vem uma pessoa correndo. Era o segurança do hospital. E ele bateu em mim e disse: ei, moço, você não pode cantar aqui. Você é doido? Você está dentro do hospital. E eu larguei a voz, porque a minha voz é tenor. Então dentro daquele hospital começou a dar eco lá dentro, porque eu abri a voz com vontade mesmo. Quando ele disse: se você continuar a cantar, eu vou te tirar daqui, eu dei 2 passos para trás e disse para ele: não toque mais em mim, porque se você tocar em mim, você vai morrer aqui.
Ele disse: você vai me matar? Quando ele disse isso, uma enfermeira que estava naquele bolo ali começou a dançar. E quando ela começa a dançar, eu digo: essa é crente. E ela já deu uma rajada de língua estranha, botou o dedo na cara do segurança e disse: não toca, porque se você tocar, certamente morrerá. E Deus disse: cante. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviver. O segurança já sumiu todo mundo, só ficou o médico e as enfermeiras e a irmã do reteté, que era enfermeira. Eu disse: Deus, tu me deste e o Senhor levou para si. E naquela hora eu disse: meu Deus, eu quero ela de volta. Quando eu disse isso, o Espírito de Deus falou comigo e disse: meu filho, entre no trono da graça pela palavra. E eu comecei a chorar e disse sobre a cabeça dela, e havia dito acerca dela no futuro. E aí eu entendi, mas na mesma hora que Deus faz eu lembrar da profecia, também vem a palavra no meu coração para falar com Deus. E eu comecei a falar com Deus assim: Senhor, no meio do corredor daquele hospital, olhando para a maca onde estava a minha filha, eu disse: Senhor, tu não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. A tua palavra também diz que uma vez decretada a sentença de um rei, ela é irrevogável. Mas a tua palavra também diz que tu és rei dos reis e senhor dos senhores. E então, meu Deus, a tua palavra não se cumpriu. Por isso eu quero a minha filha de volta. Quando eu falei aquilo, tinha uma parede. A parede do hospital era como esse amarelo aí. Uma parede assim. De repente tem uma porta naquela parede e ela se abre. E entra aquele médico ali. E eu estou numa distância como daqui na caixa de retorno da maca onde está deitada a minha filha. No meio dos médicos e no meio daqueles enfermeiras. E ele entra sorrindo para mim. Vai na maca e tira aquele lençol de cima da minha filha. E eu olhei para ele e vi que ele tinha cabelos brancos. Tinha roupa branca de médico, mas não tinha crachá. E eu olhei para ele, parecia que tinha uns 70 anos, mas não tinha 70 anos, porque não havia uma ruga sequer nele. E eu comecei a falar no meu pensamento, naquele momento eu esqueci que a minha filha estava ali morta. E eu comecei a olhar para ele e disse: que homem lindo! Como esse homem é lindo. E ele sorriu para mim e disse: tu crê que o Senhor teu Deus pode ressuscitar a tua filha? Eu disse: eu creio, Senhor. Ele botou a mão na cabeça da minha filha e o osso que estava para dentro voltou no lugar na mesma hora. Eu me assustei quando eu vi aqueles ossos estralar. Plá! Voltou para o lugar. E ele olhou sorrindo para mim e disse: homem, seja feito conforme a tua fé. E a minha filha sentou na maca e ela está viva até hoje, para a glória de Deus, para seu reino me conduz. Cante. E pela cruz, bem forte, lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviver. Quero ver que a missão, que a meus pais
Aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Hoje a minha filha já me deu 2 netos. É uma empresária bem sucedida em Curitiba. Congrega na Assembleia de Deus, pastor Malafaia, na DEVEC. Dizimista. Uma filha muito querida. De vez em quando ela me manda um zapzinho assim: meu pai, eu tenho orgulho de ser a tua filha. Aleluia. E eu de vez em quando eu digo para ela: minha filha, lembra-te, não era para você estar mais aqui. Ela enche os olhos de água. Eu digo: já era para você estar morando na eternidade. Mas Deus é tão bondoso, tão amoroso, porque há um propósito de Deus em todas as coisas. Sabe por que muita gente não alcança o milagre de Deus? Pastor, eu vou falar, pode aqui? Aqui pode falar? Sabe por que tem muita gente, pastor, que não alcança mais milagre? Porque é mais seco do que tapioca. Não crê em milagres. Ah, vamos lá porque é quinta do milagre. Mas só porque é a quinta do milagre. Milagre é toda hora, é todo dia, todo momento. Eu conheço obreiros lá em Sorocaba, pastor, por ser grande, a gente conhece quase todo mundo. Tem obreiro que não crê nem no arrebatamento. Tem obreiro que não crê nem em milagre de Deus. E quer ser pastor de igreja. Sabe, o nosso Deus não mudou não, meu irmão. O nosso Deus ainda é o mesmo, mas Deus é tão bom que quando tem um bando de incrédulo que não crê mais em nada, Jesus nem opera no meio deles. É por isso que tem muita igreja aí que está fria espiritual, porque não crê nos sinais de Deus. Escute, a turma diz assim: já está esfriando, os cultos da Assembleia de Deus não é mais como antigamente. Mentira, isso é mentira do diabo. É mentira do diabo. Nós somos os mesmos, cremos na mesma fé, no mesmo propósito. O nosso desejo é o mesmo, temos a mesma doutrina, a mesma palavra. O nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje, será sempre o mesmo. O que está acontecendo nos dias de hoje é incredulidade. Pessoas que não creem em milagre nenhum. É um povo pecando desordenadamente. Há igrejas que já não estão mais se adaptando à palavra de Deus, estão adaptando conforme